25º seminário, 1º de fevereiro de 2024. Não? Continuamos com o nosso quebra-cabeça, né? Sempre montando o nosso quebra-cabeça. E hoje nós vamos fazer uma... Nós viemos na linha de migrar a Corrut para a psicofísica, né? Com a ciência do sentir, com a psicologia do eu, mas nós vamos agora fazer um parêntese aqui para poder seguir adiante. Uhum. Em potencial. Eu às vezes falo muito, porque em potencial, em potencial, em potencial, mas por incrível que pareça, tem gente que não entende o que significa em potencial. Então, por exemplo, uma corda de violão. Tá aqui, eu botei o violão aí, né? A nota mi, a nota lá, o som, a vibração, o som do mi, do lá, do ré, do sol, do si, do mi, estão na corda em potencial. Basta que ela seja ativada para que aconteça. Se não for ativado, as notas estão, os sons estão ali em potencial. Quer dizer, em potencial é a possibilidade de acontecer, de ser ativado. Então, é isso Beatriz, aí. assim, um exemplo bom seria exatamente o que você está falando, assim, um violão pode ser tocado por uma pessoa que não sabe tocar e pode tocar por um exímio guitarrista. Ou seja, ele está ali, o violão está ali em potencial para Também, ser tocado, né? é. É Para um exemplo emitir, bom também, né? é isso É. também, porque o violão não é só as cordas, né? O violão é a caixa, É a a caixa, a caixa. forma como ele é conduzido, o braço, tudo é o violão. Então, em potencial, o instrumento está ali para ser tocado. Então, você falou bem, eu reduzi mais e até botei aqui, ó. Eu tocar. Em potencial significa isso. E quando eu digo que em potencial, eu vou dar uma experiência pessoal que eu acredito que todo mundo aqui já passou algo parecido. Quando eu decidi fazer faculdade de física, o primeiro ano da graduação era realizado com a turma de matemática. Eu sou capaz de lembrar cada detalhe daquele primeiro dia, né? Era um quadro enorme, era um anfiteatro enorme, o quadro cheio de cálculo diferencial integral. Essa disciplina costuma ser um terror para a grande maioria dos estudantes de física e não foi diferente para mim. Mas o que eu considero importante relatar foi a minha experiência, porque eu não via matemática há muitos anos, que eu tinha feito psicologia, eu já tinha feito uma formação de grupo, quando eu resolvi fazer física. Então, a matemática que eu tinha na minha história estava lá no científico, porque depois, em psicologia, a gente até dá estatística no primeiro e segundo ano, mas depois nunca mais vê nada com números. E então, a minha única experiência com números, vamos dizer assim, era, na época, se usava cheque com canhoto, né? Que você escrevia no canhoto para ter era a única experiência que eu tinha, somar e subtrair, o talão de cheque. E, então, quando eu me deparei com aquilo, né? Eu fiquei, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou aprender isso? Como é que eu não lembrava mais nada, né? Mas foi muito interessante essa experiência, porque pouco a pouco, à medida que eu ia, lógico, eu tive que estudar muito, enfim, mas do nada, assim, como se eu ficava assim, como recuperando, eu fui recuperando aquele conhecimento que um dia eu tive, né? Então, eram equações que no primeiro instante parecia impossível de resolver, mas, no entanto, de repente, não sei de onde voltou aquela, ia voltando aquele conhecimento, eu voltava a aprender a dividir fração, voltou a aprender uma opção de coisas que eu nem sabia mais que sabia, voltou. Aí eu fiquei pensando assim, uma experiência fantástica. Aquela vivência me fez ver que toda a matemática que havia aprendido em minha vida permanecia em estado latente, portanto, em potencial dentro de mim, pronto para ser ativado caso fosse ressoado por um estímulo. Foi voltando. Da mesma maneira, eu verifico também que isso ocorre também com o meu conhecimento do inglês, do idioma da língua inglesa.
Se eu fico muito tempo sem falar, sem entrar em contato, aquilo apaga. No começo, mas daqui a pouco, se você começa a entrar em contato, aquilo vai voltando, você vê se você está falando e está entendendo. E não sabe de onde vem aquilo. Quer dizer, por quê? Porque todo aquele conhecimento está em potencial dentro da gente. Então, eu experienciei que aquilo que se aprende e se deixa de usar permanece na realidade psíquica em estado potencial, ou seja, na possibilidade de, pronto para ser Inativado. reativado pela ressonância. Uhum. É isso mesmo. Não é? Aí a gente vai chegar na nossa, que nós vimos aí, a realidade psíquica, o ponto de agora contém todas as vivências da pessoa, que permanecem em potencial, pronta para serem ativadas por ressonância. É aquilo, cada momento, né, essa realidade que a gente vai construindo, o dia a dia, vai ficando na realidade psíquica em potencial. Né? Quando ativado, ela vem a ponto. Às vezes a gente está assim, a gente já pensa que resolveu uma questão, toda feliz, aí encontra um negócio que ativa aquilo lá do passado, pronto. A gente, puxa, eu pensei que já tinha resolvido aquilo dentro de mim, não está resolvido. Né? Quantas vezes isso acontece na vida da gente? Porque estava em potencial, quietinho lá, mas aconteceu alguma coisa, reativou. A potência permanece na ação. A potência permanece na ação, perfeito. Na hora que ativa, vira uma ação. Então, ela É. permanece na ação. Aristóteles já dizia isso. Ah, já? Pois é. Bom saber. Filosofia, bom, bom mesmo. Fato é que ambos os universos, né, a gente diz, eu falo em universo subjetivo e universo objetivo, mas a gente tem que pensar que ambos os universos são subjetivos, visto que ambos são resultados de como o ser humano assimila o mundo, sendo que o universo objetivo realiza um recorte com uma realidade materializável. A gente tem a matéria, como a gente vê, como a gente pega, como a gente sente a matéria, apalpa, né? Sente no sentido de Em apalpar. ação. Exatamente. E o subjetivo é um recorte com uma realidade psíquica, que na verdade, é a mesma realidade, só que ela tem recortes da totalidade dela, ela tem recortes diferentes. E são superpostas, na verdade. Então, uma vai seguindo aqueles fractaizinhos lá que a gente viu, né, que eu propus como modelo, e a outra é tudo que a gente vê, que a gente palpa, tudo que, enfim, é materializável. Mas, na realidade, a totalidade é inacessível. A gente é N dimensões, é abstrato, a gente não sabe o que é. Esse é o recorte que a gente faz do universo. E tem uma expansão nessa história, né? No instante da fecundação, ocorrerá, desde que a gente vai, no momento que fecundou, ocorrerá o início do processo que, passo a passo, realizará, durante o desenvolvimento daquele ser, o recorte do universo macro-micro nas duas realidades, que, na verdade, é uma realidade só, mas são dois recortes de uma realidade maior. Né? Realidades estas que, de forma superpostas, expressam em potencial, no instante do agora, toda a história do universo macro-micro. Então, a gente traz em potencial toda a história do universo dentro da gente, em potencial. Uhum. Em 2001, eu propus que os genes também seriam um complexo macro-micro. Então, eu escrevi: se os genes transmitem caracteres genéticos, também transmitem registros em potenciais vibratórios, que, se encontrarem na interação com o meio através da ressonância a capacidade para serem processados, vibrarão. Quer dizer, eu dizia que os genes ainda eram capazes de trazer a experiência do ambiente de um antepassado, mas não só de um antepassado, também da vibração assumida. Por exemplo, estou aqui agora, entro em ressonância com uma vibração, isso seria vibrado, incorporado na minha vibração, vamos dizer assim, né? E se eu tivesse um filho, isso poderia ser transmitido, essa vibração poderia ser transmitida.
E hoje em dia a gente tem no campo da epigenética essa ideia, né? Não com o termo macro-micro, não com esse termo, mas eles estão chegando a um consenso também nesse sentido. Com os avanços da pesquisa no campo da epigenética, como esclarece o doutor em Química Biológica Marcel Fontapier, aspas, hoje, os cientistas sabem que variações não genéticas ou epigenéticas adquiridas durante a vida de um organismo podem frequentemente serem passadas aos seus descendentes. E também o PhD em Neurobiologia e Comportamento, Richard Francis, diz, na visão tradicional, os genes atuam como executivos dirigindo o curso de nosso desenvolvimento. Na visão alternativa, que é da epigenética, né, a função executiva fica a cargo da célula e os genes funcionam mais como recursos à disposição dela. Para muitos, pode ser uma surpresa descobrir que o ambiente externo afeta os genes, mudando sua atividade. As influências ambientais são mediadas por alterações nas células em que os genes residem. Diferentes tipos de célula reagem de forma diversa ao mesmo fator ambiental, seja ele estresse social ou carência alimentar no útero materno. O efeito gênico do ambiente não é direto. As influências ambientais são mediadas por alterações das células em que os genes residem. Quer dizer, transmite essas vibrações, essas interações, essas coisas que a gente vive na vida. É isso que a epigenética está chegando. Não é uma coisa puramente do gene, é a célula que vai interagindo e vai transmitir. O gene é um recurso que ela usa para transmitir. Isso tudo para a gente chegar, né, na nossa realidade psíquica. Para cada interação em nossas vidas, haverá um elemento psíquico correspondente, o que irá acarretar um rastro de representações através dos elementos. Por exemplo, da mãe, do pai, de gostar, de não gostar, de bem-estar, de sofrimento, de não sofrimento, etc. Enfim, para cada interação experimentada, irá se configurar um elemento psíquico que, em sua última versão, poderá ter a sua qualificação reforçada ou modificada. Quer dizer, eu tenho uma experiência com a minha mãe e outra com meu pai. Então, eu vou ter um elemento psíquico correspondente a mãe e pai dentro de mim. E à medida que eu for evoluindo na vida, que eu for vivendo a vida, eu vou ter mais experiências com esse pai e com essa mãe e com outras pessoas que também vão fazer funções de pai e de mãe e que vai tocar também nesses elementos que representam, né, essa elemento pai e mãe, gostar, não gostar, enfim. Claro que isso é uma coisa reduzida, porque isso é uma complexidade, é um mundo, é um universo, são milhões, né? Então, esses elementos psíquicos estruturados no padrão fractal irão se interconectar entre si e, assim, sucessivamente, formam um sistema qualificador daquilo que foi assimilado, correspondente à realidade materializável, porque a realidade psíquica, ela qualifica a realidade materializável, a gente pode dizer assim. Né? Ela vai dar o colorido. Né? Se eu estou bem, eu olho para a vida, a vida está melhor. Se eu estou mal, pode estar tudo bem, a vida está mal. Quer dizer, o que eu estou sentindo, o que eu estou vivenciando, a forma como eu entendo dentro de mim é que colore o que também está dentro de mim, mas que em tese estaria fora. E aí você vai ter milhões, milhares, milhares, é infinito, elementos psíquicos interconectados, formando um sistema não linear caótico, que é extremamente sensível às suas condições iniciais, ou seja, às condições de cada instante do agora. E apesar desse sistema ser determinista, previsível e ordenado, é impossível prever seus resultados a médio e longo prazo. Deve-se também compreender que esses elementos, aos milhões, ao se interconectarem, formam diversos mosaicos de representações. Quer dizer, na hora, está em potencial ali dentro, está em potencial. Cada experiência que eu vivo no agora ativa, né, esse potencial, essa rede, esse mosaico de elementos. Assim, para que fosse possível modificar, por exemplo, um mosaico A, que é gato, mal, azar, medo, preto, né? Um gato preto ele me provoca medo e azar, ele é mau. Esse é um mosaico, por exemplo, bem simplificado, mas é um mosaico. Né? Eu preciso
Eu sei que eu teria que fazer, eu teria que interagir com mais gatos ou com mais situações, né? Novas interações capazes de reforçar a mudança da versão dos elementos psíquicos, conectando dessa forma o mosaico A ao B, onde o gato preto vai ser sucesso, paz, sorte. Aí ele vai diluindo, porque uma vez o elemento psíquico, gato, azar, registrado, vai ficar, isso não sai, em potencial. Eu posso não ativar isso dentro de mim a partir do momento que eu vou colocando outras interações que vão se aumentando dentro de mim, né? Um mosaico, e aquilo vai ficando pequeno. É que nem você ter café com leite, né? Você depois pode jogar tanto leite. Então, se você jogar 5 litros de leite numa xicrinha de café, o café some praticamente. Quer dizer, então, quanto mais interações você conseguir, quanto mais interações você vai modificar na sua realidade psíquica a sua concepção do gato. Ele passa a ser amor, deixa de ser azar. Mas tem que fazer outras interações. Por isso que, quando eu trabalho, eu sempre estimulo as pessoas a buscar novas relações. Vá buscar novas relações, porque quanto mais interações ela fizer com o mundo, né? Novas interações, porque pode ser interação com o esporte, pode ser também, não necessariamente somente com pessoas, né? Ela buscar novas coisas, porque aí ela vai diluindo o mosaico original, que está incomodando o padrão que na verdade, está se reproduzindo, que são padrões que se reproduzem a partir de um mosaico que está pré-estabelecido lá. Claro que isso aqui são milhões, isso aqui é uma rede que vai se formando. A gente viu também, já viu isso aqui, é o seminário 23º, as crianças selvagens. Então, a gente viu que o eu, o vínculo e sentimento de eu, né, eles são formados a partir da relação com o outro. Né? Eu me sinto gente porque eu me relacionei com gente. Essas crianças, se elas foram criadas por animais, elas passaram a ser, o eu delas foram dos animais. Né? Elas se identificaram com esses animais e passaram a se comportar com esses animais. É o seminário 23º, né, daqui do nosso curso, quer dizer, então está tudo lá, eu não vou reproduzir isso aqui que já está lá, mas a gente já viu isso, né? Mas eu estou fazendo a linha para a gente chegar aonde interessa para a gente, que é aqui. Existem, normalmente, na vida, a gente segue a lógica booleana, ou lógica nítida, que é uma lógica. Ou ou não é. Ou o copo está cheio ou o copo está vazio. Ou é branco ou é preto. Ou tem ou não tem. Entre o copo cheio e o copo vazio, entre o branco e o preto, entre o ter e não ter, não tem. Né? Mas você também tem uma outra lógica, que é a lógica fúsio ou difusa, que por isso ela está ligada ao mundo dos fractais, que entre uma dimensão e duas tem N dimensões fracionadas. Então, entre uma situação nítida de ter ou não ter, você tem N situações que podem acontecer. Eu vou passar um videozinho aqui, vocês vão conseguir entender a coisa. O nosso assunto agora é a lógica difusa. Então, a lógica difusa é uma técnica de tomada de decisão e resolução de problema que tenta simular a forma como a gente raciocina. Ela tenta simular o pensamento humano. Então, aqui a gente tem um desenho que mostra a estrutura básica, bem elementar, de um processo de tomada de decisão. Então, você tem uma entrada, que seria o problema a ser resolvido. Você tem um processo lógico, que é uma técnica ou um algoritmo para resolver esse problema, e você tem uma saída com a solução desse problema. No caso da lógica booleana, a solução desse problema, ou a saída, ela vai vir sempre de forma binária. Então, você tem uma máquina que pode estar ligada ou desligada, você tem uma lâmpada que pode estar desligada ou acesa, você tem uma resposta como sim ou não. Então, sempre a lógica booleana ela vai
responder, ela vai produzir uma saída entre dois estados, que do ponto de vista computacional é 0 ou 1, mas que pode ser representado de outras formas, como verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, entre outros. Então, por exemplo, olhando aqui este copo, do ponto de vista da lógica booleana. Então, a entrada, o problema é perguntar para um algoritmo que funciona com lógica booleana, se ele está vazio ou cheio. Então, dependendo da forma como o algoritmo funciona, ele pode nos dar uma resposta que ele está cheio ou que ele está vazio. Porque, na verdade, a gente vê aqui que o copo ele está num estado intermediário, mas a lógica booleana ela não consegue interpretar esse estado intermediário, né? A única saída possível para ela é cheio ou vazio, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Já a lógica difusa, ela pode ter como saída qualquer valor real entre 0 e 1, e não apenas 0 ou 1, como é a lógica booleana. Então isso a gente chama de verdade ou associação parcial. Então a gente tem aqui alguns exemplos, ó, muito baixo, baixo, médio, alto, muito feio, feio, normal, bonito, muito bonito, super lento, lento, rápido, muito rápido, longe demais, meio longe, longe, próximo, meio próximo, próximo demais, realmente quente, quente, morno, frio, realmente frio. Então vocês podem ver que a gente tem vários estados que podem ser associados à resolução de um problema. Só que esses estados eles vão ter graus de verdade, eles vão ter graus de associação. Então, quando o sistema, por exemplo, ele diz que ele é muito rápido, ele pode ter um grau de associação também com rápido. Então, não existe uma resposta que seja um único estado. Ele pode estar associado de formas diferentes a mais de um estado, a mais de um resultado. Depois a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Então, voltando ao problema do copo, se eu submeter este problema a um algoritmo de lógica difusa, ele pode nos dar como saída que o copo está parcialmente cheio ou que está meio vazio. E o mais interessante disso é que ele pode estar ao mesmo tempo parcialmente cheio e ao mesmo tempo meio vazio, com graus diferentes de associação para cada estado. Então, o estado do copo pode pertencer ao mesmo tempo a mais de uma, vamos chamar assim, entre aspas, categorias, com graus diferentes de pertinência. Então, aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, uma comparação entre a lógica booleana e a lógica difusa. Então, na lógica booleana, a gente pode ver aqui nesse primeiro retângulo, ou ele está ligado ou ele está desligado. São dois estados. Então, por exemplo, se aqui, vamos olhar esse segundo retângulo, se eu submeto aquele copo para um algoritmo de lógica booleana perguntando se ele está cheio, até um certo limite, o algoritmo vai me retornar 0. Passando de um determinado limite, provavelmente ele imediatamente vai passar para o estado 1, ou seja, ele vai estar ou vazio quando é 0, ou cheio quando for 1. Na lógica difusa, a gente pode ver aqui que eu posso ter qualquer valor entre 0 ou 1. Existem graus diferentes de associação. Então, a gente pode ver aqui nesse último retângulo que ele não passa de um estado para outro, de 0 para 1. Ele pode assumir qualquer valor real entre 0 e 1. Ele pode ter também valores extremos, valores absolutos. Ele pode ser totalmente 0 ou ele pode ser totalmente 1. Ele pode estar totalmente vazio ou totalmente cheio, mas ele pode assumir qualquer outro estado intermediário. Então, aqui uma outra forma de comparação. Então, supondo que eu esteja analisando aqui o copo, como que eu ia programar um algoritmo booleano para dizer se o copo está vazio ou cheio? Supondo que o copo tivesse 200 ml,
eu ia programar o algoritmo para, por exemplo, quando ele atingisse 100 ml, ele passasse ao estado de cheio. Então, até 100 ml, ele estaria no estado zero, vazio. A partir mais de 100 ml, ele ia passar para o estado cheio. Então, esse é o funcionamento da lógica booleana. Já na lógica difusa, a gente pode ver aqui que eu tenho diferentes estados e eu posso ter diferentes graus de pertinência para cada estado. Então, a gente tem aqui o universo do copo, que é de 0 a 200 ml, e ao longo deste universo eu tenho diferentes estados. E o mais interessante que a gente vai ver no próximo slide é que o copo ele vai poder pertencer a mais de um estado simultaneamente com diferentes graus de pertinência. Então vejam aqui esse exemplo. Vamos supor que o copo tenha 120 mililitros. Então aqui está essa linha horizontal, é o universo. Então o copo com 120 mililitros, ele está aqui. Então ele tem uma intersecção aqui com parcialmente cheio. Em parcialmente cheio, a pertinência dele é de 0,2. Mas ele também tem uma intersecção aqui com o estado metade. E essa intersecção metade, ela ocorre em 0,6. Então a gente pode dizer que este copo aqui ele está ao mesmo tempo pela metade e parcialmente cheio. Mas ele não está totalmente em nenhum dos dois estados. Ele está nesses estados com graus de pertinência diferentes. Na lógica difusa, então, ocorre a sobreposição dos estados, como a gente pode ver aqui nessas linhas que delimitam a metade. E essa sobreposição, em termos gerais, ela é entre 25% e 50% de cada estado. Não existe uma regra pronta, não existe nada, uma regra estrita dizendo qual que deve ser a sobreposição, mas geralmente ela ocorre entre 25% e 50% de cada estado. Então, na próxima aula, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a lógica difusa. Deu para pegar? Quer dizer, o que é identidade? Sentimento de eu e identidade. Qualidade de idêntico, há entre as concepções de dois, perfeita identidade. Conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Reconhecimento de que o indivíduo morto ou vivo é o próprio. Isso é do dicionário Aurélio. Então, naquele nosso quadrinho da realidade psíquica e da realidade materializável, a gente pode dizer que a realidade psíquica, o que predomina nela é a lógica fúzia. E na realidade materializável, o que predomina nela é a lógica booleana. Eu estou aqui no meu quarto ou eu não estou, né? Aqui em frente ao computador. Ou a gente está fazendo aqui fazendo um seminário ou não está. Não tem um entre, né? Não predomina isso. É claro que como a realidade é uma só, existe aí um meio, uma superposição, uma totalidade que a gente não acessa direto, mas pelos recortes, a divisão entre aspas que a gente faz, eu gosto mais de recorte, que a gente faz é esse. Quem vai botar o entre, eu posso estar aqui, né, mas minha cabeça está longe, né, a minha realidade psíquica está em outro lugar. Então, aí eu estou com dois estados correspondentes numa situação psiquicamente. Eu tanto estou aqui, psiquicamente, quanto estou em outro lugar. Agora, materializável, eu só estou aqui. Eu não posso estar aqui em um outro lugar. Então, a lógica psíquica, ela é predominantemente uma lógica fúzia. E uma lógica, e fora dela, que a gente está careca de conhecer, está cansado de ver, é a booleana, ou está ou é ou não é, enfim. E isso atinge a nossa identidade. E aí você tem pessoas que é muito curiosas, né?
pessoas que a realidade psíquica colore, qualifica a realidade materializável. Então, tem pessoas bonitas que não adianta, ela na realidade psíquica, ela é feia. Tem Ou pessoas que são gorda, magras, ou magra. né? A realidade psíquica é gorda. E não adianta. É assim que a pessoa vivencia, é assim que ela experimenta psiquicamente. Ela vai colorir aquela realidade dessa maneira. Aí, quer dizer, então você tem uma realidade. Claro que uma realidade com a outra nunca vai estar, você nunca vai ter a realidade precisa, mas você tem aproximações. Quando tem muita discrepância entre a realidade psíquica e a realidade materializável, aí é que dá as questões que trazem muito conflito, né? Até patologias, etc. Identidade também, né? Exato, a identidade, dá o problema da identidade, é o sentimento de eu, que na verdade é a identidade. O que é a identidade? Hoje em, Sentimento de eu. e hoje em dia é um dos maiores problemas, eu acho, sabe? A identificação, a Exato, identidade. As pessoas não estão conseguindo saber o que que é. exato. Mas se você olhar pela lógica Fuse, você vai entender isso e clareia. O que é a identidade? A identidade é o que eu sinto de eu e é como eu me apresento para o outro, é como o outro me vê e me reconhece. E aí, eu vou mostrar um filmezinho aqui. Então, outro videozinho, esse é curtinho, esse é curtinho. Olha aqui. When they're undetectable, O when they som can tem walk que out of ler, that né? ballroom into the sunlight and onto the subway and get home and still have all their clothes and no blood running off their bodies, those are the femme realness queens. And usually it's a category for young queens. Some of them say that we're sick, we're crazy, and some of them think that we are the most gorgeous, special things on earth. I would like to be a spoiled with rich white girl. They get what they want whenever they want it, and they don't have to really struggle with finances and nice things and nice clothes, and they don't have to have that as a problem. I don't feel that there's anything mannish about me, except maybe what I might have between me down there, which is my little personal thing. So I guess that's why I want my sex changed, to make myself complete. I was about 13, 14 years old, and I used to do it behind my family's back, just dressing up. So finally they caught on with it, and I didn't want to embarrass them, so that's when I moved away. I moved to New York, and I continue doing it. When someone has rejection from their mother and father, their family, when they get out in the world, they search. They search for someone to fill that void. I know this for experience because I've had kids come to me and latch hold to me like I'm their mother or like I'm their father, because they can talk to me and I'm gay and they're gay, and that's where a lot of that baldness and the mother business comes in, because their real parents give them such a hard way to go. They look up to me to fill that void. How old are you? I'm 15. What time is it? Damn, boy, look at the time over there. 2:26. And y'all Quer dizer, cadê? Quer dizer, na verdade, aí o Paris Brand são pessoas homossexuais, né? Que, na verdade, umas querem mudar de sexo, querem ser transexuais, enfim, etc. Que é exatamente o grande conflito que a atualidade está vivendo, né? Eu sou isso, mas me sinto aquilo, e tá uma falta de referência danada. Por quê? Porque são duas lógicas diferenciadas, é porque não há um reconhecimento da realidade psíquica como algo distinto, então fica uma coisa misturada. Então, veja bem, se entendemos que o ser humano realiza recortes da realidade total, a realidade é total, mas a gente não tem ela, a gente tem recortes dela.
fica relativamente fácil compreender que em um recorte somos reconhecidos como seres individuais, em outros como seres planetários e etc. Lembrando que cada recorte, enquanto tal, possui um limiar próprio de autonomia. Portanto, a identidade, pelo viés do recorte individual, se caracterizaria pelo autorreconhecimento psíquico, que entre as infinitas possibilidades consistiria em tantas quantas pessoas existirem. Cada um de nós é e ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um pouquinho de cada coisa dentro. Por outro lado, a identidade, pelo viés do recorte coletivo, que aí é a realidade da identidade materializável, que é como também o outro nos vê, né? Se caracterizaria pelo reconhecimento biológico, que em apenas dois estados consiste X mulher, XY homem. Então, deveria ser assim: identidade biológica, identidade materializável, identidade psíquica. Então, materializável, eu sou mulher, psíquica, eu sou homem, ou então sou cachorro. Tem gente que, eu estava vendo aí, tem pessoas que dizem que é um cachorro. Sei não. Mas não é naquele caso das crianças selvagens, não. Elas sei lá, não sei. Optaram. É, Optaram. optaram, é diferente. Né? E Mas também, é uma opção com sérios problemas de identidade, né? se você entender por Eu acho esse isso bem viés, não. problemático. Se você entender por esse viés, não. Se você E entender por esse viés está certo. Se você entender pelo viés que só olha a realidade materializável, sim. Mas se você entender que você tem duas realidades, que na verdade é uma realidade só, vamos falar melhor, você tem dois recortes da realidade, um recorte psíquico e um recorte materializável, se essa pessoa, porque eu estava até vendo hoje, por acaso, eu estava vendo na internet, tem um grupo aí de pessoas que se assumem cachorros, têm seus donos, e se submetem aos seus donos, se vestem de cachorro, enfim. Aí, se essas pessoas estão bem, estão felizes e não estão fazendo mal a ninguém, não é patológico. Não, claro que não, né? Exatamente. Mas aí é que o que eu questiono é isso. Vamos estudar essas pessoas de uma certa forma, e eu acho que não vai ser bem isso que a gente vai enxergar ali na questão. Eu acho, né? Não, É a minha porque, opinião. mas se você olha por esse outro lado, cada um vai ser o que ele quer. Agora, o que ele não pode é abdicar do recorte coletivo. Quer dizer, como um terceiro recorte, a identidade pelo viés do recorte planetário se caracterizaria pelo conhecimento ecológico, que no grupo de todos os seres humanos nos classifica como uma espécie do ecossistema terrestre. Quer dizer, veja bem, se tivesse, são vários recortes da realidade. Eu estou citando dois aqui, porque mesmo materializável, porque, veja, vamos supor que aparecesse agora seres lá da galáxia, sei lá, XYZ, e a gente começasse a ter que se situar nesse sistema maior. A gente ia dizer, olha, biologicamente eu sou mulher, eu me sinto, bom, no meu caso eu me sinto mulher, mas vamos supor que eu me sentisse homem ou me sentisse um cachorro, né? Eu sou da espécie humana do planeta Terra, é outra identidade, né? É, Do sistema solar, é outra identidade, é outro recorte. Então são eu vários acho o recortes. seguinte. Hã? Eu entendo isso. Eu só quero me colocar de uma forma que pode parecer que eu estou falando que eu sou contra a homossexualidade, e é Não, exatamente o contrário. Eu sou completamente a favor das pessoas fazerem com o corpo delas aquilo que elas querem. Mas, tipo assim, eu acho que dentro da psicologia, eu acho que tem pessoas que realmente se identificam com o mesmo sexo, e isso é pragmático, existe, estão bem desse jeito, mas tem um mundo por trás disso que é uma. Hoje em dia, eu vou te falar com toda seriedade, eu vejo crianças se colocando nessa posição
de 11 anos. Eu tenho meu paciente relatava isso para mim. Eu estou vendo amigos do Rafael com 11, 12 anos com essa questão de homossexualismo. Eu vejo claramente que é uma identidade complicada, é uma identidade com pai e mãe, que a gente vê que é, e aí quando começa a entrar na adolescência de fato, 14, 15, 16 anos, já é outra coisa, já muda. Eu tenho um paciente que eu perguntei para ele, que ele me contava quando eu trabalho com ele desde que ele tinha 12 anos, hoje ele vai fazer 16. E ele me contava, não sei quem é pansexual. Eu perguntava, qual é a idade dessa sua amiga? Ele falava, 11. Eu falava, mas você sabe o que é pansexual? Aí conversava com ele sobre essas coisas. Hoje em dia eu pergunto para ele como é que é isso hoje em dia. Ele fala, não, não, não tem mais isso não. Hoje em dia, Mas isso ou aí é outra seja, história, né? Isso é um uso, está se fazendo um uso político dessa confusão toda. E está querendo também, isso é uma outra, é um outro viés, né? Não é o viés aqui que a gente está trabalhando. Então, o que você está trazendo é que há todo o interesse em tirar referências. Isso eu vou colocar daqui a pouco. A gente tem que ter referências. isso, Né? E não tirar as isso. referências, porque o perigo que é o que eu acho que está acontecendo, né? É que está se perdendo a referência. E Eu esse é sei, o grande problema. exatamente isso. Mas os modos que eu coloquei poderia parecer que eu seria contra qualquer Não, eu sei tipo que não, eu conheço diferente de homem e você, eu sei mulher, que e eu não. não sou. Não é o Não caso, sei eu se entendi o que você falou. Mas se você, mas o que eu estou falando, é o que eu estou falando, eu estou falando do ponto de vista, vamos dizer, da pessoa, uma pessoa que eu vou olhar para ela, eu vou ver nela uma identidade materializável, uma identidade de uma realidade psíquica. Então, aí, às vezes, pode coincidir, é que nem lá como ele mostra naquele exemplo, né, tem uma hora que a booleana se coincide com a fuse, porque o E0 é 1, a própria fuse também consegue fazer isso, mas não só isso, ela tem o entre, ela tem o 0,1 e o entre o 0,1 todo. Né? Ela não exclui o 0,1, coisa. Então, a gente aproximar isso, as duas realidades, de uma realidade mais próxima à da materializável, a que é considerada, porque pela biologia XX é mulher, XY é homem, nesse caso. Né? Mas, por exemplo, a gente está pegando esse que é o mais em voga, mas aquele caso lá da mulher feia que se acha, que é a mulher bonita que se acha feia, que se vê feia, que se sente feia, do homem que é magro e se Da sente magra que se acha gorda, a magra que se acha gorda, e e tem aí tudo. transforma isso em transtorno alimentar. Né? Agora, o que eu digo é o seguinte: se a pessoa está feliz e não está fazendo mal a ninguém, isso não é para. Eu acho que o grande termômetro é o sentimento. Concordo plenamente. Entendeu? É o É, sentimento. a questão então, tipo assim, a questão não é estar feliz, a questão é ela estar se sentindo bem com essa escolha. Eu É acho que feliz que eu digo isso é se que basta, sentindo isso é bem. que importa. Ela está se sentindo bem, É. aí você tem um recorte individual que você está bem com você mesmo. Você tem um recorte social, né, que você tem que estar produzindo, porque você pertence a uma sociedade, então você vai estar produzindo para a coletividade em prol de você e a coletividade. Isso também faz parte. Planetário, você está no planeta, você está interagindo com a manutenção do planeta, com todo o ecossistema, etc, etc. Então, isso é que é interessante. Se você está nessa totalidade, você está bem, você está. O que você vai fazer disso, com você mesmo, da sua realidade psíquica, é um problema seu. Ninguém tem nada com isso. Né? Então, a identidade. Aí lembra que a gente viu o recorte da flor que vira, que é tal, tal, tal? Quer dizer, são recortes. Eu trouxe de volta esse quadro, porque esse quadro mostra o que é recorte. A rosa é um recorte da roseira, que é um todo novo, que é um recorte do planeta, que é um todo, que é um recorte do sistema solar, que é um todo, que é um recorte do cosmos, que é um todo. E tudo pertence ao todo. Né? Tudo que existe são recortes do todo cósmico. Dependendo do recorte, somos o todo, pertencemos ao todo, deputamos o todo. Então, nós somos um complexo uno, inteiro e indivisível, que pertence, habita e é o cosmos. E nós somos feitos de recortes. A realidade é um recorte. A materializável é um recorte, a psíquica é um recorte, a social é um recorte, e assim vai. E assim vai. Hoje me perguntaram, uma pessoa me perguntou, porque se eu achava realmente que estava tendo interferências extraterrestres, não sei o que estava acontecendo, um monte de coisa, não sei, no mundo. Eu falei, olha, eu não vejo dessa maneira. Eu acho, quer dizer, num recorte social,
o mundo está muito pesado. No recorte planetário, o ser humano está vivendo um momento muito pesado da situação. E isso interfere na gente, como a gente interfere no todo, porque é o nosso eu social, é o nosso recorte de eu planetário. Que aí o eu planetário não é só eu, individualmente, é eu com tudo. É a roseira. Essa roseira, se ela tiver um problema, ela vai afetar o todo da roseira. Que nem um micróbio, uma bactéria dentro da gente pode até nos matar. Essa bactéria, na verdade, é a gente também. Quer dizer, quando ela está dentro da gente, ela é um sistema que está dentro da gente. Então, a identidade reconhecida nos recortes dos referenciais biológicos psicoplanetário faz com que cada indivíduo, em adquirindo através do eu sensível o estado de consciência de cada um de seus recortes, individual, coletivo e planetário. À medida que o seu eu sensível, que é aquele recorte do eu, que sendo capaz de experienciar o sensível de forma consciente, viabiliza o sentimento de eu que cada um tem de si mesmo, a gente, à medida que vai tomando posse do nosso eu e expandindo o nosso eu, a gente vai tomando a nossa consciência desses recortes, do meu eu enquanto indivíduo, do meu eu enquanto social, do meu eu enquanto planeta. Quer dizer, você vai tomando essa consciência desse eus, né? Mais amplos, mais expandidos, né? E se torne capaz de, respectivamente, reconhecer e assumir os compromissos de manter o respeito à individualidade para consigo e para com o outro, de ser produtivo e participativo na sociedade e, por fim, de preservar a natureza. Que da mesma maneira que eu me defendo comigo mesmo, que se alguém vier eu vou me defender, socialmente eu também tenho que defender o social. O meu eu social tem que estar na troca e na interação com esse meio, que é o meu eu, produzindo também. E não me tornar um parasita no meio, né, onde o outro vai trabalhar para mim. Não, isso é uma troca para poder fazer o sistema, que forma o todo. Forma o todo. As moléculas da água formam a água. O que é a água, o que são as moléculas? Já não faz mais diferença. Na hora que você está bebendo a água, é água. Então, na hora que a gente está em sociedade, é a sociedade. Agora, quando eu faço um recorte mais reduzido, sou eu. Está claro? Uhum. Claro, então. Claro. Então, a gente pode dizer o seguinte, está aqui a lógica booleana, né? Enfim, não se pode definir, isso tudo está no meu livro, Entre o Mistério e a Ignorância, o Desvendado da Psique Humana, né? Está tudo lá. Não se pode definir apenas sob um olhar a identidade de uma pessoa, mas são possíveis referenciais de reconhecimento. Entendo que a identidade biológica, por estar pré-definida desde os primórdios da fecundação, se torna a mais pertinente referência social. Mas chegar a afirmar que essa referência se impõe como única é negar a identidade sob o olhar da realidade psíquica, é negar a realidade psíquica. É não aceitar que existe uma realidade psíquica. É não aceitar que existe um universo subjetivo. Convenhamos, a maneira como uma pessoa adulta sente a si mesma e provém as suas escolhas, desde que ela cumpra as suas responsabilidades e não prejudique ninguém, deve ser respeitada. O desconhecimento de que a realidade psíquica e a realidade biológica são ambas manifestações do complexo macro-micro humano uno, inteiro e indivisível, realidades que se apresentam de forma autônomas e independentes entre si, e ainda que podem se tornar referências diferenciadas através de seus respectivos recortes, têm trazido muito sofrimento para diversas pessoas. Ao se rejeitarem ou serem rejeitadas, elas não se sentem com referência de lugar no mundo. Talvez a dor de alguém que, pelas referências sociais, teve extirpada a sua referência pessoal, e vice-versa, de alguém que, pelas referências pessoais, teve extirpada a sua referência social, esteja no rol dos maiores sofrimentos humanos. E eu acho que é exatamente isso que estão pegando para fazer e está sem referência.
Você não pode viver sem referência, porque aí já é a loucura, aí é outra história. Alguma referência tem que ter. E o sofrimento Mas é loucura, entre aspas. Loucura é sofrimento. E eu acho que sofrimento o sofrimento a loucura é um sofrimento no estágio mais alto, né? a loucura é um sofrimento no estágio mais alto. E hoje o que está acontecendo é isso, essa loucura cada vez mais alta, né? O que estão fazendo também, não vamos entrar aqui em discussões políticas, mas o uso político do sofrimento. Exatamente, sobrecarregado, né? Está todo mundo sobrecarregado, pesado a ponto de dar uma disfunção total. Se perde tudo, né? Porque nada, antigamente era tão fácil que era certo e errado. Mas antigamente era tão fácil, não, porque antigamente também, quem era na realidade psíquica se sentia diferente do que é na materializável, não tinha espaço. Não Não tinha tinha, espaço. E exatamente. era tudo fácil, mas essas pessoas pagavam um preço muito alto. É verdade. Então, assim, Exatamente. A gente está vivendo o desequilíbrio, que eu acho, é. sempre acredito que tem a gente está vivendo o desequilíbrio para depois se equilibrar de uma forma mais saudável por um tempo. E eu Eu vejo digo, muito eu acho dessa que forma, a assim. única saída é você aceitar a realidade psíquica. Mas no Aceitar a momento que você realidade. aceita a realidade Hã? psíquica, no momento que você passa a aceitar essa realidade psíquica que você coloca, você aceita, eu acho que você entra num processo de aceitação Presta de atenção, tudo. aceitar a realidade psíquica sem negar a realidade materializável. Porque o que está acontecendo é que estão caminhando para uma realidade que nem chamam de psíquicas, nem sabem o que Que nome eles querem transformar a realidade real, né? isso, Uma uma coisa assim. só. O que antes era É, só uma realidade materializável, agora eles querem transformar só numa realidade psíquica. E não é. Também é o mesmo equívoco. Traz sofrimento do mesmo jeito, só que vai ser para outro É grupo. o, Aí, aí a é o relação é desequilíbrio, é o booleana, aí vai desequilíbrio. ficar booleano. Aí A o booleana, a booleano, lógica está booleana, perfeita. Ou a é ou não é. booleano não é nada, não é nada. Aí não é nada, porque o é não é, né? É uma realidade, ou é outra. Ou você aceita tudo que é, ou não aceita nada. Não é Pois assim. é, na Não é duna assim. mesmo. Não é assim. Eu, por mim, era assim, identidade. Resolvia. Identidade social, biológica, não é? Ou materializável, se quiser usar outro termo, né? Tá, homem e mulher. Né? Se não quiser usar termo homem e mulher, XXXY, pronto, tá no mesmo. Né? Masculino e feminino, né? Masculino e feminino eu acho que é É, diferente. masculino e feminino é mais problemático, É é verdade. diferente. Eu posso ser mulher, me Eu sentir. acho que masculino e feminino tem mais a ver com psiquismo do que Exatamente, com mas ser materialismo. masculina e não ter, isso não quer dizer da minha identidade pessoal, enfim, eu me sinto mulher nesse caso, né? Porque também não tem É, uma mulher, verdade. não tem uma mulher única que só se sinta todas as características da mulher. Toda mulher se sente um pouco um homem, todo homem se sente um pouco uma mulher, só que é num grau tão pequenino, muitas vezes, que É não descartável. é descartável, quer dizer, não, é importante até que aconteça para dar o toque, né, especial do o homem feminino, essa coisa toda, mas que é homem. Então, não tem, se você olhar pela realidade psíquica, é um leque enorme, infinito. Verdade. Agora, vai olhar pela materializável, só tem duas possibilidades, a não ser que seja uma anomalia, como tem. Mas se for no ser humano da espécie natural que não tem nenhuma anomalia, existe. hermafrodita. Tem os É hermafroditas, mas hermafrodita. aí é uma patologia, não é um normal. É, mas até o hermafrodita ele tem XY ou XY. É, aí é questão de órgão, né? É diferente. Aí é diferente. Não, mas não sei, mas tem uns que tem X, tem mais um X, tem mais na anomalia, mas aí é diferente. A espécie em si é É. XXXY, acabou. Mas Materialmente aí falando, quando tem uma anomalia, quando tem uma anomalia cromossômica, é, aí já se torna um transtorno, já é um já é transtorno, é diferente. uma patologia. Né? Eu tô É. O médico manda ficar. O que você quer ser? Feminino ou masculino?
Às Aí vezes tem que até fazer. isso, que a pessoa. Aí tem que esperar para ver como ela se sente. Isso é interessante, porque às vezes acontece isso. Aí a orientação é esperar um pouco, quando possível, para ver como é que a pessoa se sente para poder. Aí estão valorizando a realidade psíquica. Esperar o psiquismo amadurecer, porque Exatamente, que amadurece. não é Tem uma com hora que 4 anos de amadurece. idade que o psiquismo amadurece. Gente, hoje a ideia era trazer esse aspecto, né? Porque é para apresentar justamente a lógica da, da realidade psíquica, essas duas realidades, que na verdade é uma realidade só, que estão superpostas e que se confundem muitas vezes, Estão misturadas. são misturadas. É fuse e é, Booleana. né? Booleano. Booleana. Tá tudo junto ali, misturado. Lógica difusa, porque fuse é em inglês, fuzzy. É. Essa realidade psíquica, essa lógica é importante, porque também você vê na relação, vamos pegar a primeira relação, né? A primeira relação com a mãe, a gente vai ver isso depois, quando entrar o desenvolvimento. Quer dizer, à medida que ela vai se construindo dentro dessa lógica difusa. A realidade psíquica, o eu, o sentimento de eu, não vai se construindo dentro de uma realidade materializável. Ele vai Não. se construindo dentro de uma lógica difusa. Então, você tem dois irmãos gêmeos, cada um vai ser de um jeito, porque cada um, o mesmo pai, a mesma mãe, mas cada um vai ser de um jeito, por quê? Porque cada um está construindo. O entre, o entre são infinitas possibilidades. E a probabilidade de um fazer a mesma ligação, o mesmo mosaico que o outro é praticamente zero em tudo. Possível. É verdade. Então, cada um vai ser único. Uhum. Cada um vai ter a sua Aí aqui, por individualidade. exemplo, eu tenho duas irmãs e um irmão. Então, na verdade, são 4 pais e 4 mães. Cada um de nós teve uma mãe e um pai diferente. É isso mesmo. Cada um sente diferente, o pai e a mãe. Por quê? Porque são os mosaicos que vão formando de diferentes nessas relações. Totalmente diferente. Agora, do ponto de vista materializado, é um pai e uma mãe. É. Até muito nessas louco. relações aqui agora, né? Beatriz, tem tantas Beatriz quantas pessoas tem aqui, na realidade psíquica. Mas na realidade material tem uma. É. Dúvida O não faz problema. parte da booleana. Booleana ou é ou não é. Pois é, então é esse que é o problema. Se você fica na booleana, você não entende chungas. Se você fica na psíquica, você entende várias coisas. Aí dá um nó. Curado. Mas se você ficar na Difusa, psíquica, a difusa psíquica, você vai ter que enfrentar uma N possibilidades. Pois é, Você eu muitas gosto muito vezes, da booleana. você gosto muito muitas vezes isso dá angústia, então você prefere ficar, não é ou não é. Acabou. É. Muito mais fácil. É muito mais fácil. É mais fácil aparente, né? Porque também carrega uma carga. Verdade. Não, porque a questão não é carregar uma carga, a questão é que quando olha para fora, vê que não é assim. Então ele se depara com o não o tempo inteiro, né? Com a inconsistência o tempo inteiro dessa questão do sim ou não.